Olá, muito bom dia para vocês, irmãos aqui da DPNL. Estamos aqui para transmitir mais um ensinamento e hoje vamos estar falando a respeito do livro de Jó, né? Uma experiência que ele viveu, que parece que é uma passagem de simples compreensão, mas a gente vai perceber que existe aí algo mais a ser observado, né? Hoje estamos aqui com a professora Ana Paula, que vai estar dando sequência nesse ensinamento. Olá a todos vocês que nos assistem. Esta é a primeira aula de uma série de outras que nós vamos estar fazendo sobre o estudo do livro de Jó. O tema de hoje é: a fé que ama, o homem é livre para amar a Deus? Nós vamos começar a falar sobre o tema do livro de Jó. Qual que é o principal tema do livro de Jó? Aparentemente parece que é sobre o sofrimento do justo. Por que o justo sofre? Mas não é este o tema principal do livro de Jó. O tema principal é mostrar qual é o tipo de relacionamento que Deus quer ter com o ser humano. E esse tipo de relacionamento nós vamos chamar de a fé que ama, ou adoração desinteressada. Esta questão nos remete ao início da criação do homem. Por que o homem foi criado? Deus, quando Ele cria o ser humano, Ele cria com um propósito de criar o homem para adorá-lo, para amá-lo, por nenhum outro motivo que não fosse um relacionamento unicamente pelo vínculo do amor. Daí a adoração desinteressada. Quando você não tem nenhum motivo para adorar a Deus, você o adora unicamente pelo vínculo do amor. E quando Deus cria o homem com esse propósito de relacionar-se com Ele unicamente pelo vínculo do amor, Ele só poderia ter criado homens livres. Porque se o homem ele fosse forçado a amar a Deus, se ele não tivesse liberdade para amar a Deus, aí não é amor. E como Deus é amor, Ele só poderia ter criado homens com liberdade para escolher amar ou não. E o livro de Jó está preocupado com isso. Ele busca mostrar o tipo de relacionamento que Deus quer ter com o ser humano. Enquanto Jó buscava as causas do sofrimento humano, o porquê que ele estava sofrendo, ele sendo justo, Deus queria saber qual era a resposta de Jó diante do sofrimento. Nós estamos interessados em saber a causa do sofrimento, mas Deus está interessado na nossa resposta diante do sofrimento. Quando nós estamos lendo o livro de Jó, o que nos atém é buscarmos a causa do sofrimento do justo. Mas este não é o interesse de Deus no livro. O interesse dele é qual a resposta que nós damos diante do sofrimento. Todo o mundo espiritual estava na expectativa de conhecer a resposta de Jó. Todo mundo espiritual está na expectativa de conhecer a nossa resposta. Será que o projeto de Deus, quando Ele criou o homem, foi frustrado? Ou valeu a pena? Será que nós somos capazes de atender ao chamado de Deus para um relacionamento que tem unicamente como vínculo o amor? Um relacionamento desinteressado? E o livro de Jó, ele traz esta questão. Uma questão que foi colocada desde o início do livro, quando houve uma reunião de seres espirituais, e ali nesta reunião aparece o acusador, Satanás. E Satanás ele vai falar a Deus: olha Deus, o seu projeto é frustrado. O propósito para o qual você criou o homem, ele não existe, porque existe, segundo Satanás, apenas um tipo de adoração: a adoração interesseira. Satanás ele vai dizer:
em Jó, capítulo 1, a partir do versículo 9, sobre a vida de Jó. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? Tu não enchestes ele de bens? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Então, já eu quero dizer, o teu projeto, quando criou o homem, está falido. O homem só pode te adorar por interesse. É isto que Satanás vai falar a Deus. Estava em jogo aqui o motivo de toda a criação, que é o relacionamento com Deus, tendo como vínculo amor. Nós somos capazes de amar a Deus, apesar das circunstâncias, somos verdadeiramente livres para amá-lo. Por isso que todo mundo espiritual estava na expectativa da resposta de Jó. Porque aquela resposta mostraria se valeu a pena Deus ter criado o ser humano ou não, para o propósito para o qual ele nos criou. Amá-lo livremente, sem interesse, sem motivo, mas apenas pelo vínculo do amor. Satã queria inferir que o governo de amor de Deus não é possível, que a fé é um produto do ambiente, da cultura e das circunstâncias, que os homens são condicionados a adorar a Deus. Satanás, ele estava querendo dizer que nós somos seres necessitados e limitados. E para que nós possamos satisfazer as nossas necessidades, por isso adoramos a Deus. Ou que adoramos a Deus porque fomos ensinados que se assim não o fizermos, seremos castigados. Ele estava querendo dizer que nós somos condicionados a adorar a Deus e não existe nisso um amor livre entre nós, uma liberdade no amor a Deus. Estava em jogo aqui, Deus assumiu este risco, Deus fez essa aposta e apostou em Jó, e apostou em mim, e apostou em você. Qual será a nossa resposta diante do sofrimento? Deus assumiu um risco de abrir espaço para seres humanos livres desenvolverem a fé verdadeira, a fé não comprada. Por isso que quando nós estamos diante de uma situação onde não temos motivos nenhum para adorar a Deus, aparentes, então o universo espiritual fica na expectação da nossa resposta. Seremos capazes de atender ao chamado de Deus, a fé que ama, e mostrarmos sim que vale a pena, valeu a pena Deus ter criado o ser humano? Ou a nossa resposta será não? O livro de Jó mostrou que existe sim, o homem tem liberdade sim em escolher sem nenhum motivo aparente em adorar a Deus, unicamente pelo vínculo do amor. Deus fez a aposta e Deus ganhou a aposta. Mas outra questão que se coloca: peraí, então Deus ele ficou de camarote assistindo todo o sofrimento de Jó, só para provar para o diabo que a fé que ama é possível, que a fé desinteressada é possível? De jeito nenhum. Deus não estava interessado em provar nada para o diabo. Deus estava interessado no seu relacionamento com Jó. Deus está interessado no seu relacionamento com o homem. Ele elogia a fé de Jó. Antes de Jó passar por todo o processo, Deus vai fazer elogios à fé de Jó. Jó tinha sim uma fé íntegra, uma fé desinteresseira, uma fé genuína. Mas Deus sabia que poderia extrair algo mais profundo de Jó. Uma fé mais profunda, uma fé mais conhecedora de Deus, uma fé mais intimista. Então
antes do processo pelo qual ele passou de sofrimento, Deus elogia a fé de Jó. Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Mas como eu disse, Deus queria levar Jó a um patamar mais elevado, a uma fé mais profunda, a uma fé menos de ouvir falar de Deus e muito mais de conhecer a Deus, de tocar a Deus, de sentir a Deus. Uma fé mais intimista, mais profunda, mais apaixonante. Mas para que o homem possa atingir esta fé, ele precisa não apenas vislumbrar a graça, mas vivenciar a graça, experimentar a graça. Então, Deus permitiu a Jó passar pelo processo de sofrimento, porque esse processo levaria ele a um patamar mais elevado do seu relacionamento com Deus. E quando ele perde tudo, quando ele fica sem nada, absolutamente nada, ele perde tudo. Se antes ele tinha um vislumbre da graça, antes ele sabia que tudo o que ele tinha, que todos os seus bens era imerecido, era graça e favor de Deus, mas agora ele vivenciou essa graça. No sofrimento, quando ele não tinha nada, ele pôde experimentar a graça, a entender que ele não era nada e que o único que é Deus. Deus é o dono da existência, que nós não somos nada sem ele. E quando ele vislumbra a graça, o céu, o mundo espiritual, naquela expectação da resposta de Jó, e sua mulher dizendo: Jó, abandona este teu Deus e morra. Então ele dá a mais linda das respostas. Será que nós, diante do sofrimento, podemos dar a resposta que Jó deu? E provarmos para o mundo que valeu a pena o projeto de Deus? Olha a resposta de Jó. No saí do ventre de minha mãe e no voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E quando ele experimenta a graça, então ele pôde falar: antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Deus elevou a fé de Jó a um patamar onde ele pôde viver uma fé mais intimista, mais apaixonante, mais conhecedora da essência de Deus. Por isso Deus permitiu o sofrimento dele, não para provar nada para o diabo, mas porque ele queria algo mais profundo com Jó. Deus permite nós passarmos por muitas situações, porque o objetivo principal dele, o foco dele, está no seu relacionamento para com o ser humano, para que possamos cumprir o propósito para o qual nós fomos criados: amar a Deus sem nenhum motivo que não seja outro que o vínculo do amor. E ele nos deu liberdade para escolhermos. Porque se ele não tivesse dado liberdade, não seria Deus. Porque o amor, ele não é um amor que força, não há como amar de forma forçada. Isso não é amor. Sendo Deus amor, ele só poderia ter nos dado liberdade para escolher amar ou não. Qual tem sido a nossa resposta diante do sofrimento? Como nós falamos, enquanto Jó, assim como nós estamos interessados em saber a causa pelo qual nós sofremos, Deus e o mundo espiritual está interessado na expectação para saber qual é a nossa resposta diante do sofrimento. E agora nós vamos falar sobre os dois tipos de fé que existem. O tipo de fé que o Satanás diz que é o único possível, que é a fé interessada. E o tipo de fé pelo qual Deus nos criou, que é a fé que se mantém a qualquer custo, que nós vamos chamar de a fé que ama. A fé contratual, esse tipo de fé que o diabo disse é o único possível, é a única que existe, é a fé que aplaude o homem.
E a fé que se mantém a qualquer preço, a fé que ama, é a fé que aplaude a Deus. Então vamos aí entender as características de ambas. Então vamos identificar as características da fé contratual. É aquela fé ingênua, não sobrevive quando o milagre não ocorre, quando a oração urgente não obtém respostas, quando a neblina obscurece o interesse divino. Diante daquela situação de calamidade, você não consegue ver Deus agindo. Você diz: Deus se esqueceu de mim, Deus me abandonou. A fé contratual é a fé que barganha. Eu adoro se Deus atender à minha vontade. É a religiosidade fria. Regras cerimoniais e morais estão acima de Deus. O que seria essa religiosidade fria? Olha, eu sou uma pessoa ética, eu sou uma pessoa que faço tudo certinho, todos os rituais cerimoniais, assim como Jó. Jó, ele era uma pessoa íntegra no seu caráter. Ele sacrificava no ritual religioso, ele fazia sacrifício de animais para a expiação do pecado de sua família. Então, porém, muitas vezes o que acontece? Nós caímos numa religiosidade fria. Você começa a se enxergar como auto-justificado. Porque você é uma pessoa ética, você é uma pessoa que faz tudo corretamente e começa a se sentir auto-justificado e autossuficiente. E a partir do momento que você se sente auto-justificado e autossuficiente, você perde a visão da graça. Visão da graça, sabemos que graça é um favor imerecido. E quando você perde a visão da graça, você não consegue atingir ao relacionamento que Deus quer para nós, que é a fé que ama, que é o relacionamento que tem como vínculo o amor. Então, olha só, muitas vezes nós, quando nos encontramos na impotência ou diante do pecado e nos entregamos a Cristo, nós atingimos a visão da graça. E aí nós conseguimos atingir esse relacionamento apaixonado com Deus. Mas com o tempo, nós vamos ficando bons demais. Nós vamos ficando perfeito demais. Então nós nos começamos a ver como merecedores, como auto-justificados e autossuficientes. Aí nós perdemos a visão da graça. E quando nós perdemos essa visão da graça, de que nada merecemos, então nós não estamos mais no relacionamento que Deus quer que nós estejamos. Então, para Jó atingir a fé que ama, esse relacionamento apaixonado, esse relacionamento que tem como vínculo o amor, ele precisou passar por um processo. Porque é no processo que ele pôde ver a graça. Quando ele não tinha mais nada, ele não tinha mais como se auto-justificar ou se sentir autossuficiente. Quando ele não tinha mais nada, ele contemplou a graça. E quando ele viu a graça, aí sim ele atingiu o relacionamento que Deus queria que ele atingisse. Ou seja, aí a fé contratual, isso mesmo, né? Fé contratual. Isso. É uma fé que tem um relacionamento com Deus, um relacionamento superficial, é um relacionamento mais raso, né? Aquele relacionamento que não está preparado para o não, né? E é um relacionamento onde você não experimenta Deus, não existe a intimidade, você não sente Deus. É diferente da fé que se mantém a qualquer preço, a fé que ama. Esta fé
que nós vamos chamar a fé que ama, está interessada em relacionamento com Deus. Compreende que Deus é também patos. O que é isso? Deus sente o que você sente. Deus chora com você, Deus se alegra com você, Deus participa do processo. O interessante é que no livro de Jó, parece que Deus se escondeu. Onde Deus estava ausente por todo aquele processo de perda que ele passou, ele se questionava, onde está Deus? Deus se escondeu. Mas isso é um paradoxo, porque na verdade o livro de Jó ele vem nos mostrar que Deus ele se interessa e se interessa por demais com o ser humano. É pelo fato, justamente pelo fato dele se interessar por demais, apaixonadamente pelo ser humano, que ele permitiu e que ele permite nós passarmos pelas neblinas, ou digamos, pela noite escura da vida. Sabe por que ele permitiu Jó perder tudo e passar pela noite escura da vida? Pelo grande interesse, apaixonado interesse que ele tinha pela vida de Jó. Ele sabia que Jó precisava passar por aquilo para contemplar a graça e para poder atingir esse relacionamento de paixão. Então, a fé que ama, ela compreende que Deus ele está interessado em nós, ele se importa conosco, ele participa do processo, ele se interessa e ele age na história. A neblina, a névoa cinzenta parece que oculta Deus, mas quem tem a fé que ama sabe que ele está lá. Crer que fora do perímetro da névoa cinzenta Deus ainda reina e não nos abandona. Essa é a fé que ama. Então você está num processo muito difícil, mas você sabe que Deus está ali e Deus está conduzindo. É uma fé que está preparada para ouvir o não, seria isso, né? É uma fé que se mantém a qualquer preço. A qualquer preço. A qualquer preço. É uma fé que busca essa relação apaixonada com Deus. Ele sente Deus, ele toca Deus, sai da religiosidade fria para entrar nessa comunhão apaixonada, nesse sentir Deus, experimentar Deus. Desiste de se auto-intitular autossuficiente e ele passa a viver a felicidade da graça. Olha, a fé que ama é aquela que é capaz de encontrar a graça. Só que a graça, muitas vezes, ela vai se revelar para nós, não na primavera e não no verão. Porque na primavera e no verão você tem os frutos, você tem as flores. Mas quando chega o inverno, que você se vê sem os frutos e sem as flores, aí você então vê a graça, contempla a graça. E isso acontece, essa fé que ama, ela vai se desenvolver e muitas vezes é no inverno. Revela-se diante da contingência e do silêncio de Deus. Quando o sofrimento ele ocorre pelas más escolhas que fazemos, quando o sofrimento ocorre pelos erros humanos, aí a gente até consegue entender. Mas e quando é uma contingência? Ou seja, por acaso, é um acidente, não tem sentido. Quando o sofrimento é uma contingência, que nada faz sentido e que em meio àquela neblina você não vê Deus, Deus se escondeu. É aí, quando o homem se vê um nada diante da contingência, que ele consegue desenvolver a fé que ama. Olha a resposta que o universo espiritual estava na expectação, na expectativa, esperando Jó responder. E assim o universo espiritual está na expectativa, esperando a nossa resposta.
no sair do ventre da minha mãe. Quando Jó perdeu tudo, ele estava se coçando com cacos de telha, a sua pele, vivendo a mais miserável das vidas. E a sua mulher fala: Jó, abandona esse teu Deus e morra. Então olha a resposta. Olha a resposta de Jó. No saí do ventre da minha mãe e não voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele contemplou a graça. Deus me deu, Deus tirou, quem sou eu? Bendito seja o nome do Senhor. Então nós vemos que ele conseguiu, quando ele perdeu tudo, ele saiu daquela posição de fé ingênua, de fé que não conhece a intimidade com Deus, e aí ele contempla a graça para ascender a esse relacionamento que tem como vínculo o amor. E o interessante é que muitas vezes nós dizemos assim: para crer, nós precisamos ver milagres. Muitos, só que, olha, eu acredito que Deus existe, eu creio em Deus se eu ver, se o sobrenatural aparecer para mim. Milagres ou a visão do sobrenatural não são suficientes para desenvolver a fé que ama. Um exemplo disso, o povo que caminhou pelo deserto, que Deus estava o guiando. Quantos sinais, quantas maravilhas, pastor Paulo. Aquele povo no deserto viu Deus fazer. Deus cuidou, Deus providenciava o alimento, a coluna de fogo para esquentá-los durante a noite, a nuvem de sombra, a fazer sombra durante o dia, os milagres que Deus fez ali. Mas mesmo assim, aquele povo, eles ainda estavam presos numa fé interesseira, numa fé contratual. Eles não conseguiram, mesmo vendo o sobrenatural, os trovões, os milagres, a voz de Deus, mesmo no sobrenatural, eles não atingiram o relacionamento que Deus quer que nós tenhamos com Ele. Ou seja, eles estavam preparados para a bênção, estavam preparados para ouvir o sim de Deus, mas não estavam preparados para ouvir o não. Né? A fé que ama já ela é diferente. Né? A fé que ama, ela reconhece Deus em todas as situações da vida, tanto na situação de bênção, como na situação de aflição. Não é porque estamos vivendo momentos, às vezes, de aflição, que Deus já não existe naquele momento. Deus está presente e precisa ser reconhecido como Deus. Justamente. E o mais interessante, como eu disse, a fé que ama, os milagres e a visão sobrenatural não é capaz, não é suficiente para desenvolvê-la. Onde ela mais se desenvolve? Na contingência e no silêncio de Deus. É por isso que Deus permite. Porque o maior interesse de Deus é o relacionar-se com o ser humano num vínculo de amor livre. E muitas vezes, para que isso seja atingido, Ele permite certas situações que acontecem em nossas vidas, como aconteceu na de Jó, em que não havia sentido, aparentemente, da visão humana. E depois de Jó, então primeiro nós passamos por Jó, e ali nós contemplamos a graça, para podermos chegar no Cântico dos Cânticos. Quem já leu esse livro, Cântico dos Cânticos, sabe que ali é uma metáfora usada para representar o relacionamento que Deus quer ter conosco, usando ali como metáfora o amor apaixonado de dois amantes. Então Deus quer que nosso relacionamento com Ele seja esse relacionamento apaixonado. Depois que desistimos da nossa autossuficiência, autojustificação e vemos a graça, quando cai por terra a idolatria do eu, podemos entrar no gozo da intimidade com Deus e desfrutar da enorme alegria
no seu amor. Então, qual é o tipo de relacionamento que nós estamos tendo com Deus? Essa é a questão. Será que pensamos nós que estamos num relacionamento perfeito, correto, adequado? Tem um pastor, ele comentou uma vez que ele estava fazendo muitas consagrações a Deus, buscando a Deus por demais. E aí ele pegou e falou com Deus: e Deus, o senhor está feliz, né? E aí Deus, tô bem na fita, né? E Deus fala com ele: olha, eu quero, não são os seus jejuns, mas eu quero você. Não estou falando que não é excelente nós consagrarmos a nossa vida a Deus, mas sabemos que é para nós, né, buscarmos esse relacionamento de maior intimidade com Deus. Mas muitas vezes nós achamos que estamos fazendo para Deus e começamos a nos auto-justificar. E Deus fala para ele: eu não quero o seu jejum, eu quero você. Essa é a fé que ama. Esse é o relacionamento que Deus quer ter conosco. Olha, depois que Jó, ele contempla essa graça e ele dá a sua resposta, bendizendo o nome do Senhor, ele diz: antes eu te conhecia só por ouvir falar. Então ele tinha uma fé superficial, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Agora eu te sinto. Uma coisa é muito mais profundo, você sentir Deus, do que você ouvir falar ou falar de Deus. Então Ele quer algo muito mais profundo conosco. Ele quer que nós deixemos aquela fé superficial e entremos para o gozo da intimidade com Ele. Tem a história de uma jovem moça de 23 anos. Ela sofria de uma doença degenerativa e essa doença era terrível, uma doença muito rara. E ela falou para sua mãe, antes dela sofrer a sua última internação: mãe, eu estou regozijando porque eu ouvi na pregação uma frase e essa frase falou profundamente comigo. E ali mesmo doente, acamada, nos seus últimos momentos de vida, no seu sofrimento que ela passou, ela se apegou firmemente a essa frase, que é esta daqui: a perseverança não é apenas a capacidade de suportar uma coisa difícil, mas de torná-la em glória. E como eu vou torná-la em glória? Depende da sua resposta. Aquela moça sabia que ela poderia transformar aquele sofrimento dela em glória, porque o mundo espiritual inteirinho estava assistindo. Deus estava participando. Deus não somente assiste, Ele participa. E ela poderia transformar aquele momento de agonia em glória, dependendo da resposta dela. Qual seria a resposta? A fé que persevera é aquela fé, como nós vemos aqui, que se mantém a qualquer preço. A fé que ama. Então ela cumpriu. Ela poderia cumprir ali aquilo que Deus propôs desde a criação do mundo: criar homens livres para amá-lo a qualquer preço. Isso é o que Deus, esse é o tipo de relacionamento que Deus quer ter conosco. Eu ouvi o testemunho de uma mulher e ela passou por um processo muito difícil quando a sua filha de repente fica muito, muito doente, com risco de vida. E ela fala o seguinte: olha, eu consegui adorar na primavera, eu consegui adorar no verão, mas quando chegou o inverno na minha vida, eu vi que coisas que eu nunca imaginei que falaria, eu falei naquele inverno. E diante daquela situação de desespero, vendo a filha de 1 ano e meio passando por todo aquele processo, e ela começou a falar: olha, eu sempre disse que Deus era meu Senhor, mas agora eu não quero mais que Ele seja meu Senhor. Eu não confio, eu tenho muitos medos, os medos tomam conta dela. E ela viu que quem era o Deus dela? Ela não tinha Deus.
Na primavera ela tinha Deus, porque na primavera tinha flores. No outono ela tinha Deus, porque no outono tinha frutos. Mas quando chegou no inverno, que ela não tinha nem flores nem frutos, ela viu que ela também não tinha Deus. E ali ela começou um processo onde ela aprendeu a confiar. Ela se entregou verdadeiramente. Quando ela não tinha nada, quando ela se viu sem nada, ela contemplou a graça. E ela escolheu amar verdadeiramente Deus. Então, quando o homem se vê despojado de tudo, e ele contempla a graça de Deus em sua vida, ele contempla aquele que somente ele é, somente Deus é, a existência vem dele, ele que nos deu a existência. E ela pôde escolher, quando todo o universo estava na expectação da sua resposta, e ela escolheu o vínculo de amor, a fé que ama. A fé que ama a qualquer preço, a fé que ama a qualquer custo. E é por isso que nós podemos dizer, assim como Paulo diz, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Você pode estar passando por um processo, por uma situação em que aqueles que estão ao seu redor vão olhar para você e dizer: ele está destruído, ele perdeu, ele está derrotado. Mas no mesmo momento, o cosmo, o mundo espiritual estará olhando para você e, dependendo da sua resposta, eles irão dizer: ele venceu. Escolha essa liberdade de relacionar-se com Deus apaixonadamente pelo vínculo do amor. Experimente Deus. Sinta Deus. Contemple a graça primeiro. Para isso você tem que contemplar a graça, para você poder ascender a essa fé que ama. Então, o universo espiritual inteirinho, enquanto o mundo diz que você foi derrotado, enquanto o mundo diz que você perdeu, o universo espiritual inteirinho vai dizer: ele venceu. Deus aposta em você. Deus apostou em nós e Deus ganhou a aposta. Deus abençoe a sua vida. Agora eu passo para o pastor Paulo. Amém. Que maravilha, irmãos. A gente aprendeu hoje que existem duas formas de a gente empregar a nossa fé. E tem a fé que é interesseira e a fé que ama. A gente vê muitas pessoas em situações da vida que no momento que precisa de Deus, no momento que às vezes acontece alguma situação inesperada de sofrimento ou de preocupação extrema, ela se rende a Deus e vai em busca de um socorro. Mas a partir do momento que ela consegue ou não consegue aquilo, ela já rompe com esse relacionamento. Se eu conseguir, beleza, Deus me atendeu, acabou. Se eu não conseguir, Deus não existe. Quer dizer, é uma fé que não tem fundamento, é uma fé rasa. Já a fé que ama, a gente percebe e entendeu hoje na aula aqui, que é aquela fé que está pronta para ouvir o não de Deus e ainda continuar servindo a Ele. É aquela fé que está pronta para situações difíceis na vida, mas mesmo assim ela consegue enxergar Deus presente naquelas situações. Então existe aí uma diferença de relacionamento, um relacionamento superficial e um relacionamento profundo, aquele relacionamento onde você realmente sabe a quem você serve, né? Assim como João disse: olha, eu sei a quem eu sirvo, eu conheço, eu ouvia falar, mas agora eu conheço face a face. Então a fé que ama é essa fé que, independente da circunstância, independente do momento que nós estamos vivendo, nós reconhecemos a presença de Deus e o adoramos, né? Essa passagem é uma passagem muito linda, a passagem de Jó,
Porque se você ler assim corriqueiramente, você vai só entender que houve um homem que sofreu injustamente. Essa é a forma mais comum de se compreender essa passagem. Mas quando você põe atenção no que estava acontecendo no mundo espiritual e qual que era a figura de Jó, Jó representava a fé na terra. Jó ali representa o quê? O amor incondicional, né, do homem também para com Deus. Porque o amor condicional é aquele amor que é dirigido, se eu sou abençoado, eu amo a Deus. Se Deus me ouve, eu vou adorar Ele. Se eu peço alguma coisa e prontamente eu sou atendido, então eu vou ofertar, eu vou dizimar, eu vou cantar, né? Eu vou me desdobrar para apresentar o meu amor a Deus. Mas Jó ele mostra uma fé diferente dessa fé condicionada. Né? Fala assim, olha, Deus me formou, Deus me colocou nesse mundo e me abençoou. Se Deus tirar isso de mim, eu vou voltar para Ele do mesmo jeito que Ele me formou. Isso não vai impedir a minha fé, isso não vai impedir o meu relacionamento com Deus. Então, parabéns, uma aula muito edificante e que nós possamos, né, empregar isso na nossa vida, no nosso relacionamento com Deus. Eu gostaria de orar com você neste momento para que o Senhor possa continuar nos fortalecendo na presença dEle. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, nós te louvamos, ó Pai, pela Tua palavra. Nós te louvamos, ó Pai, porque Tu não és um Deus, ó Pai, que foi um Deus projetado. O Senhor mostra, Pai, a Sua presença na vida do ser humano e o Senhor mostra também a Sua ausência. O Senhor nos dá a liberdade de poder te servir com sinceridade, com honestidade, oferecendo a nós, ó Pai, o momento de demonstrar se realmente nós te servimos, ó Pai, por interesse ou por amor. Ó Deus, que nós possamos reconhecê-lo em todos os momentos da nossa vida. Que aquele que está nos ouvindo hoje na sua casa, que talvez esteja passando por um momento difícil na sua vida, ele possa ter certeza que o Senhor se levantará na vida dele. E que ainda que as coisas não ocorrerem conforme nós esperamos, o Senhor é um Deus presente, é um Deus que zela, é um Deus que já provou o seu amor para conosco. Nós não precisamos de mais nada, nós só precisamos crer. Amém. Crer, Senhor, porque um dia nós estaremos no céu contigo e nós te louvaremos pela eternidade, porque grande é a tua ação para com a humanidade. Senhor nosso Deus, continua nos abençoando, continua nos direcionando, nos fortalecendo em fé, nos fortalecendo em amor, Pai, para que nós possamos andar na Tua presença e o Teu olhar nos contemple, Pai, nós possamos alegrar o Teu coração. Pai Celestial, nós pedimos a Sua bênção e a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém.